Boa noite, desejantes. Boa noite para quem está chegando por aí, também para quem está vendo a gravação. Hoje nós caminhamos para o segundo encontro com o doutor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje o nosso encontro tem como título François Doutor, psicanalista dos problemas cotidianos. Quem conhece um pouco da história da doutor, quem busca se aprofundar um pouco mais sobre a teoria dela, sabe muito bem do que eu estou falando. Doutor é aquela que consegue captar o cotidiano de uma forma muito simples, de uma forma muito pura, muito humana. E eu penso que doutor se aproxima tanto de Adélia Prado quanto Manuel de Barros. Eu tinha falado no post com o pessoal dos grupos que era Rubem Alves, mas é porque eu estava com Rubem Alves na cabeça e, na verdade, eu queria falar do Manuel de Barros. Quem tem a leitura desses dois autores, Manuel de Barros e Adélia Prado, vocês também conseguem perceber essa capacidade que eles têm de captar o cotidiano e transformar isso em poesia. Adélia sempre ficava observando os movimentos das pessoas da sua casa. Ela gostava muito, gosta muito, que ela ainda está viva, de ficar observando o entardecer, o jeito que as pessoas conversam, o jeito que as pessoas se movimentam, e tudo isso é pano de fundo para a poesia da Adélia, assim como no Manuel de Barros também. Antes da gente entrar, que eu já vou logo aqui entrando no assunto, eu queria dar boa noite para quem chegou aqui um pouquinho depois. A Selma, vi que a Selma falou comigo, Mônica, Rafa, a Carol diz assim: Luiz, amei o de ontem, também não vou poder assistir o de hoje, mas vou dar umas espinhadinhas. Carol, vai ficar gravado, salvo aqui no IGTV, tá? Assim que terminar a live eu vou deixar salva, certo? Deixa eu ver mais quem está por aqui. A Beatriz, seja bem-vinda. E hoje, gente, eu selecionei dois poemas da Adélia, um poema da Adélia, um poema do Manuel de Barros, para falar com vocês. E eu primeiro gostaria de ler esse poema do Manuel de Barros, que se chama Retrato do Artista Quando Coisa. Retrato do Artista Quando Coisa. Ele diz o seguinte: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, e etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Olha que delicadeza e que sutileza dessas palavras, mas que são tão profundas quando pensam o humano, quando pensam o cotidiano. Quando ele diz assim, quando o Manuel de Barros, ele diz o seguinte, eu perdoai, mas eu preciso ser outros. E esse outros é com um O maiúsculo, que interessante. Eu preciso ser outros, eu não quero ser, ainda que eu seja, esse homem que abre as portas, ele que mexe nas válvulas, que está ali no automatismo que o cotidiano também contém. Então ele consegue captar esse estilo que às vezes a gente assume frente à vida de uma forma mais mecanizada de existir. Então Manuel consegue aí pegar essa delicadeza, essa sutileza. A Carol está dizendo assim: Manuel estudava psicanálise, além de como ele poetiza todas as dimensões do ser de linguagem em que somos e da criança em nós que sempre está viva, Então, vejo que tem alguns leitores aí também do Manuel de Barros, e ele é um autor que ele consegue captar também a infância,
né, de uma forma muito clara, de uma forma como se ele ainda morasse na casa da infância, né, como se ele ainda estivesse vivendo esse tempo da infância e consegue olhar, a poesia dele consegue olhar a partir do olhar da criança. Isso é muito interessante, né, essa visão que nem todos conseguem ter. Aí é onde também eu acho parecido com o doutor, né? Sendo feliz na estatura e na vida que vive, mas consegue ainda pensar naquele outro tempo que já se passou. A doutor também conseguia fazer isso de uma forma muito incrível, né? De pensar a linguagem da criança, de pensar o quanto que nós, enquanto adultos, esquecemos o que vivemos na infância e deixamos algumas coisas de lado, né? E ela conseguia ter esse olhar, essa escuta muito atenta à infância, às crianças e também às crianças que não falam, né? As pessoas que não falam, que não tem a capacidade de, não tem a capacidade de falar palavras verbalmente, mas estão se inseridas na linguagem. E o poema da Adélia Prado, que eu trouxe para vocês, se chama Impressionista. E ela diz o seguinte: uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo, moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Então, esse poema é do livro Bagagem, né, de 1993, e o poema do Manuel é do Compêndio para Uso dos Pássaros, de 1961. E para falar um pouco desse poema da Adélia, eu acho lindo quando ela diz, né, meu pai pintou a casa de laranja e alaranjado, né, e por muito tempo, como ele mesmo dizia, moramos numa casa constantemente amanhecendo. E é interessante pensar essa criança, né, que vê ali esse pai pintando a casa de laranja, né, dessa cor forte, e vendo esse desejo desse pai ao pintar essa casa, né, aquilo que ela está querendo dizer nas entrelinhas, que era a crueza do dia a dia, que eram as sensibilidades, que ela até chama de sensibilidade sem governo, né, Adélia Prado, que ela ia percebendo na relação com os seus pais, na relação com os seus familiares, né? Então, a Adélia Prado, para mim, né, e Manuel de Barros se aproximam muito da doutor nessa capacidade de captar o cotidiano, de captar a infância e falar nesse lugar, não no sentido de querer voltar a estar aí, mas de falar como se pudesse ainda viver aquilo, né? Pudesse ainda contemplar com os próprios olhos a infância. Algumas pessoas falam até que doutor meio que se parece com Clarice Lispector, né? Eu não acho muito as duas parecidas, não. Mas, enfim, acho que a gente vai fazendo essas associações aí de poetas, e aí os poetas têm essa capacidade de transformar em palavras, em poemas, em canções, em contos, aquilo que muitas vezes nós não conseguimos dizer, né? E, infelizmente, a gente tem feito cada vez mais desuso das poesias, a gente acaba nem conhecendo muito dos poetas, e o quanto que isso poderia ser para cada um de nós, também para crianças, como um recurso, né? E a gente se distancia disso, a gente muitas vezes não costuma ler livros de poesia, né? O quanto que é difícil também na nossa cultura ter esse hábito de ler livros de poesia. E aí, para pensar a doutor como um psicanalista dos problemas da vida cotidiana, mais uma vez, a gente precisa voltar para a infância dela, a gente precisa voltar para a vida dela. Ela até mesmo fala aqui nesse livro Infâncias, é um livro que não está traduzido para o português, ele está em espanhol, que é uma entrevista da Catherine Doutor com a mãe dela, né, com a Françoise Doutor. E ela vai falando do quanto que
aqui nesse livro ela vai falando do quanto que essas experiências da família, né, da mãe dela, da morte da irmã, do relacionamento com o irmão mais novo, todas essas nuances familiares ajudaram a compreender muitas coisas que ela percebeu como psicanalista, mas que antes ela observava tudo isso, ela sentia tudo isso, né? Então, para pensar ela nesse lugar como psicanalista dos problemas cotidianos, a gente volta na infância dela e eu quero primeiro voltar no momento em que doutor ela está fazendo a sua primeira comunhão, assim como eu falei ontem, e nesse momento, né, os católicos acreditam que a criança que vai fazer a sua primeira comunhão, ela tem direito a pedir uma graça, né, e essa graça será alcançada. E é nesse momento em que a Jaqueline, que era a irmã mais velha do doutor, ela está muito doente. Então a mãe delas pede, né? Olha, você vai fazer a primeira comunhão, você tem essa graça, né, a ser alcançada, e peça pela cura da sua irmã. Né? Contudo, a Jaqueline morre. Né? E a Suzanne Dammler, que era a mãe da doutor, ela começa a culpar a doutor por isso. Né? Ela diz, você não rezou o suficiente, você não amava sua irmã, e ela começa meio que uma perseguição com a doutor por conta da morte da irmã, né, por conta da morte da filha, né, no caso, a filha mais velha dela. E isso foi muito difícil para a doutor, né, na época, Françoise Marette. Ela sofreu muito com toda essa vivência difícil com a mãe. E a gente pode pensar que a doutor estava sendo, para a mãe dela, a sua psicoterapeuta. Né? É aí onde o doutor pensa, né, a criança como primeiro psicoterapeuta dos pais, como primeiro analista dos pais. O Alain Vanier, na entrevista com a doutor, no livro Autorretrato de uma Psicanalista, ele fala justamente disso. Né? É nesse momento em que sua mãe lhe elege como analista, e ela concorda, né? Sim, é nesse momento em que ela me elege como analista, porque ela não sabia lidar com a própria dor. E ela chega até a dizer assim, ela nos agredia porque ela se agredia. Ela não conseguia lidar com esse luto, né? O quanto que era difícil para ela viver aquela situação. Então temos aí doutor como primeira analista de sua mãe. E quando o doutor vai crescendo, né, ela já tinha esse desejo de ser a médica da educação, que ela nem sabia direito o que é que isso significava, né, ser médica da educação. Ela diz que quer fazer medicina, mas a mãe dela e o pai também, eles eram muito conservadores, né, e eles dizem assim, olha, você tem que casar. Se o seu marido deixar você viver a sua profissão, aí já é uma coisa entre vocês, mas enquanto você morar debaixo do nosso teto, você não vai ter uma profissão, né? Porque eles entendiam que a medicina era uma profissão para homens e que principalmente que a mulher precisava casar e ter sua família, né? E a doutora meio que até tenta ali ter um noivado com um conhecido deles, mas esse noivado ele vai se desfazer, e também a relação da doutor com a própria mãe vai mudar no momento em que ela inicia, né, a sua análise com René Laforgue, que era um psicanalista na França. A análise da doutor, gente, iniciou no dia 17 de fevereiro de 1934 e foi finalizada no dia 12 de março de 1937. Né? Essas informações vocês também podem encontrar nesse livro, Padre e Hija, né? Pai e Filha, que, como vocês viram, não está traduzido para o português, é um livro também em espanhol. E esse livro aqui são cartas da doutor para o pai dela. Eram cartas que ela escrevia para o pai dela e que foi transcritas nesse livro aqui. Esse daqui, o Infâncias, tem a versão dele em francês, claro. Ele também não foi traduzido e é a conversa que a doutor teve com a Catherine Doutor, que é a sua filha, né? Então são dois livros que meio que se aproximam também dessa descrição da vida dela, não pensando aí nessa doutor enquanto analista, mas principalmente doutor como pessoa, né?
Então, nesse momento em que ela está na análise com Laforgue, ela decide finalizar esse casamento, né, esse futuro casamento, esse noivado que ela estava vivendo, porque aquilo não era realmente o que ela queria. Ela estava pensando o quê? Eu vou iniciar o noivado com ele, eu posso até casar, porque eu quero ser médica, né? E ela faz o estudo como enfermeira. Ela era enfermeira antes de ser médica, mas a profissão de enfermagem na França é totalmente diferente daqui do Brasil, né? Não é um curso de graduação, tem algumas especificidades, né, para você ser enfermeiro ou enfermeira na França. E ela faz esse curso, mas ainda persegue o seu desejo de ser médica, né? E frente a essa proibição dos pais, ela não conseguia se impor, né? Ela não conseguia viver o próprio desejo, porque era ir contra eles, e ela amava muito esses pais. E é nessa análise com o Laforgue que ela consegue fazer isso, né? Que ela consegue assumir o seu próprio desejo. Então, nessas observações que ela ia fazendo na infância, né, a respeito da mãe, a respeito do pai, que era muito introspectivo, mas estava sempre ali, dando conhecimento para os filhos, levando os filhos para onde as novidades científicas eram apresentadas, ela também vive a experiência de encontrar um bebê, né, no seu carrinho. O bebê estava muito pequenininho, estava no carrinho, né? E ela encontra esse bebê e começa a brincar com ele. Ela tinha um chapéu, um grande chapéu, e ela começa a brincar com ele de escondeu, achou. O que é o escondeu, achou? É o fordar, né? Como Freud bem descreve essa brincadeira. E ela vai brincando com o bebê e ela diz assim, inicialmente ele não tinha interesse pelo meu chapéu. No momento em que eu deixo o chapéu cair no chão, isso é o doutor falando, gente. Vocês podem encontrar esse relato da doutor com o bebê nesse livro aqui, No Jogo do Desejo. É um livro da doutor. Esse livro foi publicado pela editora Zahar. Vocês podem encontrar esse livro na estante virtual. Também tem o PDF dele, mas eu realmente indico que vocês adquiram pela estante virtual, porque é um livro incrível. E vocês vão ver também uma doutora muito humana, muito tentando ainda ali tatear e desbravar a psicanálise com crianças na França, né? Sendo que ela foi uma das primeiras psicanalistas de crianças na França. E ela vai falando, descrevendo essa experiência do bebê, né? E o quanto que ele começa a ter um desejo por aquele objeto à medida em que ela vai mudando o chapéu de lugar, à medida que ela vai escondendo o chapéu, dando para ele nessa brincadeira. E aí ela começa, né, conceituando, falando sobre o Fordar e depois introduzindo essa história do bebê e o chapéu, mas a todo momento ela estava percebendo, né, era uma observação que não era agressiva, que não era intromissiva, e que estava ali tentando captar o cotidiano, né? Tentando captar aquilo que as crianças compreendiam de uma forma, os adultos compreendiam de outra forma, e de que jeito essa não compreensão, esse não dito, poderia levar tanto adultos e crianças para um engodo, né? Conduzi-los para esse engodo do qual eles foram caindo, né? Então, até mesmo o primeiro conceito de autismo que o doutor tem é da criança que cai no autismo, né? A criança que, devido a uma situação muito difícil de não compreensão, ou então uma transmissão do sintoma, né? Uma transgeracionalidade aí do sintoma, a criança acaba caindo no autismo, né? Em outro momento aqui no livro No Jogo do Desejo, ela vai falar do filho dela. Ela não diz que é o filho dela, claro, mas ela fala da experiência do filho dela, vendo um vídeo familiar deles, né, a família toda reunida, e ele dizendo, eu estava aí, né, eu brinquei com você, sendo que ele não estava naquele vídeo. Quem ele se refere como sendo ele no vídeo é o próprio tio.
E é nesse momento, né, e depois o filho dela não quer mais ver esse vídeo, né, não quer mais reconhecer que ele não estava naquele vídeo, que ele nem tinha nascido ainda, e que era um momento muito forte, familiar, e eles filmavam, tinham o costume de filmar esses momentos familiares na França. E ela fala, né, o quanto que ele não quer ver mais isso, mas ela conceitua algo a partir daí, de que a criança ela já existe como sujeito antes mesmo de nascer, né? Esse conceito do sujeito que já preexiste ao nascimento, né, que meio que escolhe, meio não, para doutor, o sujeito escolhe os próprios pais, esse conceito vai sendo elaborado aí, né? E era um costume dos primeiros analistas de crianças analisar os próprios filhos, né? Analisar os sobrinhos. A gente sabe aí que temos, né, a Melanie Klein, que descreveu as intervenções com o filho, né, o filho Eric, em 1919, na Sociedade Psicanalítica Húngara, né? Ela fala dele. E também temos aí, no início da psicanálise com crianças, a Hermine van Helmut, né? Se a gente for pensar, for pensar depois do caso Hans, nós temos aí nos primórdios da psicanálise com crianças, abusos, né, do qual os analistas não compreendiam que aquilo não deveria ser feito, mas nós temos um assassinato, né? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Só para eu poder continuar, se está ok, comentem aqui nos comentários para eu saber se está tudo ok. Tá? Enquanto isso, eu vou continuando aqui no conteúdo, né? Então, nesse início da psicanálise com crianças, nós temos o assassinato da Hermine van Helmut. Ela analisou o próprio sobrinho, certo? E ela começou a descrever, e ela até escreveu um diário, que era o próprio diário dela mesma, colocando como se fosse de uma paciente, e fez várias descrições do caso do sobrinho dela, né, que o nome dele era Rolf Helmut, e esse sobrinho, né, ao perder sua mãe, ele ficou aos cuidados dela, né, da Hermine, e ela não tinha modos, né, ela realmente colocava casos da vida dele, né, começava a expor casos da vida dele enquanto criança, e falando que ele tinha uma sexualidade anormal, fazendo essa descrição da criança, e ele se sentia como cobaia dela. A gente está pensando aí na primeira psicanalista de crianças, que foi solicitada pelo Freud. O próprio Freud solicitou que a Hermine van Helmut, né, iniciasse aí os atendimentos com crianças, a psicanálise com crianças, né? Ele tem esse chamado a ela. E a gente pensa que ela faz do próprio sobrinho como um cobaia, ele tenta suicídio, a gente está falando, gente, do início da psicanálise com crianças. Ele tenta suicídio e não consegue. Mais na frente, ele, cansado de tudo isso, cansado de ser esse bode expiatório ali, cansado de ser a cobaia da tia, ele a estrangula, né, enquanto está tentando roubar as coisas dela, e ele mata, né, a própria tia. Ele é preso por um tempo, passou acho que uns 3 anos preso, e após sair, ele processa a Sociedade Psicanalítica, né, de Viena, por a sua vida ter sido estragada, né, segundo o que ele disse, pelas experimentações psicanalíticas que sua tia fazia. Então era comum que os primeiros analistas de crianças, eles fizessem isso, né, eles fizessem essa observação ali dos seus filhos e falassem disso nas suas apresentações, mudando os nomes, claro, né? E alguns não, mas outros mudavam os nomes. Então, quem for ler esse livro, No Jogo do Desejo, e se você conhecer um pouco mais da história da vida da Doutor, você vai ver que ela está falando da Catherine Doutor, ela está falando do Carlos, né, que é o Ivan Crisóstomo, que é o nome dele, e ela também está falando de um outro filho dela, que é o Gregory, né?
Tem até uma descrição da biografia dela no site da Febrapsi, que está errado, né? Estão dizendo lá que ela morreu aos 79 anos, ela não morreu aos 79 anos, ela morreu aos 80 anos, ela nasce em 1908 e morre em 1988, então ela morre aos 80 anos, e ela teve 3 filhos com Boris Doutor, certo? Então isso eu sempre gosto de falar, porque quando as pessoas vão pesquisar a história da Doutor, vão atrás no Google e aparece esse site, e por ser da Febrapsi a gente pensa realmente que está confiável, né, que está ok com a própria vida da Doutora, até porque tem referências, mas não está, né? Tem algumas coisas que estão erradas. Então, quando vocês forem ler esse livro, vocês vão perceber, né, a descrição, mas que hora ou outra ela está ali, querendo ou não, falando do próprio filho, dos próprios filhos. E ela vai, até agora recordei, né, no momento em que ela está andando de bicicleta, grávida de um dos filhos, e ela diz assim, olha, você precisa se aquietar aí na barriga, porque eu preciso chegar em casa. E desse jeito que você está aí na minha barriga, a gente não vai conseguir chegar agora. E ela diz que nesse momento o bebê para, né, e só volta a se mexer muito dentro da barriga dela quando eles chegam em casa, né? Então, assim, claro que nesse início da psicanálise com crianças, houveram, né, diversas adversidades, mas a gente já aprendeu muito com o tempo. A gente já tem que aprender muito, mas já aprendemos muito, né? Outra coisa que eu me recordo agora é de um vídeo da Doutor conversando com o Carlos, né? O Carlos ele ficou muito famoso, gente, na França, era um cantor muito famoso e ator também. E ele dizendo assim, né, a Françoise Doutor falando com ele, que muitas vezes ele ficava esperando que ela terminasse os atendimentos, né, quando ela atendia ali na própria casa, ele ficava esperando que ela terminasse os atendimentos, e hora ou outra ele entrava na sala do atendimento e falava assim, olha, esse daí tu não vai mais conseguir ajudar não, né? Então tinha ali um ciúme que aparecia dos pacientes da Doutor. E ela disse que quantas e quantas vezes ela teve que passar por cima dele, ali, ele dormindo na porta, né, dormindo no chão, rente à porta do consultório, e ela passava por cima, junto com a família que estava sendo atendida e a criança que estava sendo atendida, por cima dele, porque ele ficava esperando que ela terminasse os atendimentos, né, para poder brincar com ele, para estar com os irmãos. Então, assim, esse movimento, né, esse ser psicanalista, querendo ou não, passa pela nossa vida. E até a Catherine Doutor, ela diz o seguinte aqui no Infances, ela fala um pouquinho sobre isso, né? A gente pode se assustar de ver analistas falando dos próprios filhos, né, falando desse cotidiano, porque o que ela está falando é do cotidiano também. E ela diz o seguinte, alguns poderiam assombrar-se que uma psicanalista desse ponto, né, fale dos enigmas, das questões chaves da própria história, né? Françoise Doutor pensava que todo psicanalista que escreve e teoriza, né, e publica deveria dar-se conta de seu próprio caminho, do seu fazer enquanto psicanalista. Esse caminho é inseparável da sua prática clínica e do seu pensamento teórico, né? Ela está tentando dizer assim que a vida do analista é inseparável da construção tanto teórica quanto prática que ele faz da psicanálise. Então, quem quiser ler, eu vou só continuar aqui para que vocês possam também ver o que eu li aqui e que achei interessante, né? Assim, ela observava tudo, né? A Catherine Doutor está falando sobre a Doutor. Ela observava tudo, todo o tempo, de uma maneira muito particular. Era uma observação empática e afetiva que comprometia toda a sua sensorialidade, né? Então não era uma observação dos filhos que invadiam a história e o ser dos filhos, tá? A partir de suas observações, construía e retocava sem cessar a sua teoria. Era, pois, inevitável que os pequenos sucessos da vida cotidiana em sua própria família foram para ela uma fonte de reflexões fecundas.
Gente, eu estou tentando aqui traduzir para vocês do espanhol para o português, mas eu achei muito interessante isso, né? Dela pensar também as teorias a partir do ser dela enquanto mãe, enquanto analista, enquanto avó. Quando ela está muito doente, né, quase no fim da vida dela, ela ficava muito preocupada de não ter doces, de não ter bombons ali nos bolsos para dar aos netos. Então ela se atrasava às vezes para comprar essas guloseimas, né? Então sempre que encontrava os netos, aí doutor sendo uma avó típica, ela se preocupava em ter ali esses bombons para dar para os netinhos, né? Para fazê-los felizes. Então ainda que ela não falasse claramente sobre os filhos, né, nessas descrições de casos, hora ou outra ela acaba tocando na história dela. E ela também escreve o livro, que é esse livro aqui, O Solidão. Ela escreve esse livro, né, reúne os textos desse livro no momento em que o Boris, que era o esposo dela, no momento em que ele morre. Ele falece, pouco tempo depois tem a publicação desse livro. E ela estava muito sentida, né? Foi o seu grande amor, e ela sabia que ele traía ela, né? Ela fala disso no Autorretrato de uma Psicanalista, e ela diz assim, né? Como é que eu poderia querê-lo só para mim? Porque ele era muito interessante, era um homem muito interessante. Então, na concepção dela, né, seria normal que outras pessoas tivessem, outras mulheres tivessem interesse pelo marido dela. E ele foi o grande amor da vida dela, né? E é nesse momento muito difícil de separação, né, de morte dele, que ela escreve o Solidão. Então você vai ver uma doutor poética aqui, né? Nesse livro ela experimenta muito da sua capacidade de ser poeta, de ser poetisa. Ela experimenta muito dos jogos de linguagem aí. Então tem aqui descrições de certos personagens enquanto ela vai falando do texto, né? Ela chama de a praticante, a negra verde, o estranho. Então é um pouco complicado entender o início desse livro, porque ela está justamente experimentando esse lado mais poético dela. Então quem for ler, tenha um pouquinho de calma, tentem compreender que ela também estava vivendo esse luto ao escrever esse livro, né? Isso vai ser importante para que vocês possam compreender em que estado ela estava, né, ao escrever tais coisas. A Selma diz assim, que desprendimento com o amor da vida dela. Né? Sim, e a Selma falou isso agora, e eu me recordei também no Autorretrato de uma Psicanalista, quando o Alain Vanier leva, né, a doutor para ver pela última vez o consultório que ela atendeu a vida toda, né? E ela olha e diz assim, esse consultório é muito lindo, né? É um bom consultório, mas já não é o meu. Ela já estava muito, muito doente, né? Mas já não é o meu. Também um desprendimento aí com o grande amor da vida dela, que foi esse consultório, e toda a prática analítica que foi vivenciada, todos os tratamentos, né, as análises de crianças, adolescentes, adultos e bebês, que ela fez naquele consultório, né? Então é realmente esse desprendimento do amor da vida, como a Selma está colocando aí. Também, gente, para poder falar, né, nessa doutor que percebe aí, enquanto analista, esses problemas do cotidiano, nos livros da doutor a gente não vai ver muito assim textos com títulos extremamente teóricos, né? Se fala assim, doutor, não tem muita teoria. Bom, ela tem mais de 30 livros. Se a gente for falar que ela não tem teoria, é porque nós não temos leitura desses livros, principalmente. Mas o livro mais teórico, para quem gosta de teoria da doutor, é A Imagem Consciente do Corpo, né? Ela é a obra máxima da doutor, né? Do conceito dela, da imagem consciente do corpo, ali onde você vai ouvir falar sobre as castrações simbólicas, sobre os retrocessos na imagem consciente do corpo, como que essa imagem se constrói, como que ela se difere também
do esquema corporal. Também a doutora nesse livro vai falar sobre o conceito dela, né, de estado do espelho, que meio que se difere um pouco do estado do espelho do Lacan. Então, quem quiser assim, ver bem a teoria pura, ali, concreta da doutor, pode ir logo no Imagem Consciente do Corpo. É uma leitura densa, uma leitura difícil, mas ali vocês vão encontrar assim, doutor sendo extremamente teórica, dando exposições de casos clínicos, mas sendo extremamente teórica, né? E existem sim livros que ela era muito pública, gente, então ela falava para o público. Por exemplo, o livro Tudo é Linguagem, que é esse aqui, ele foi, né, uma conferência, ele é uma transcrição de uma conferência que ela deu para assistentes sociais, para enfermeiras, para médicos. Então, assim, as pessoas que fazem perguntas aqui não são, em sua maioria, psicólogos ou psicanalistas. São pessoas de outras vivências, de outras práticas, né, de outras profissões. E o quanto que esse dizer dela alcançava esses profissionais, professores. Então, aqui está o cerne da concepção dela sobre a educação, sobre a infância, sobre a sexualidade. Ela fala também sobre a guerra, e ela foi uma das psicanalistas que fez esse processo, né, de atender crianças na vivência da guerra, assim como o Winnicott passou por isso e tantos outros analistas, né? Então eu vou falar um pouquinho hoje para vocês de um caso que está aqui descrito no livro Tudo é Linguagem, e que quem aqui acompanha meu trabalho sabe que eu sempre falo desse caso, sempre gosto de retornar a ele, que é de um menino que ele foi sempre criado apenas com a mãe. A mãe era costureira, ela costurava coletes para vender, e era dessa forma com que ela colocava dinheiro em casa, né? Então, enquanto a mãe estava ali na máquina de costura, fazendo o seu trabalho, e o bebê, né, a criança estava ali olhando para a mãe trabalhando, e ele via os coletes caindo da máquina, né? Enquanto ela fazia, os coletes iam sendo derrubados ali da máquina. Ele observava toda aquela cena, né? Aquela mamãe ali, junto com aquele grande outro dela, né? O outro dela ali, o terceiro, não o grande outro não, mas o outro dela, o terceiro dela. Quem que era nessa relação deles dois? Que só tinha eles dois ali dentro de casa? Era a máquina, né? Não tinha uma outra pessoa, um familiar, do qual essa criança pudesse se identificar, que pudesse conversar. Então só era ele e a mãe, numa situação bem difícil, né? Dela realmente ter que produzir para colocar dinheiro em casa, para colocar comida em casa. Então, hora ou outra, ele ficava ali junto dela, brincando, olhando a mãe dele trabalhando, e ele ia lá e dava uns beijinhos nela, e ela o beijava, até que as pessoas, né, que conheciam eles dois começaram a dizer: olha, ele é muito introspectivo, né? Ele precisa conhecer outras pessoas, ele já está grandinho, ele tem que ir para a escola. A mãe começa a se questionar sobre isso, começa a se incomodar sobre essa situação, e realmente leva o menino para a escola. É onde tudo desanda, né? Preciso falar também que havia um comprador, né, que via ali comprar aqueles coletes que a mãe fazia, mas ele não tinha relação nenhuma com a criança, nenhuma relação com a mãe, era somente essa relação de comércio, né, de compra e venda. E aí o menino entra na escola e começa a regredir, ele começa a ter uma sintomatologia no corpo, do qual ele rodava a mão, ele fazia um barulho. Então, assim, era uma, como a doutora compreendeu, né, era uma transfiguração daquilo, transmutação daquilo que a máquina fazia. Então, quando ele estava ali, frente àquela sociedade de pequenos anõezinhos, que é como a doutor chama, das crianças, né, ele não conseguiu ter recursos simbólicos, e também por não ter vivido com outras pessoas, para enfrentar os desafios da vida cotidiana numa escola. E é frente a isso que ele retorna a algo conhecido, que era o quê? A máquina, né, o jeito da máquina da mãe,
porque aquilo era um jeito de estar com ela, né? O sintoma que aparece aí, esses tiques que aparecem, a mão que roda, ele fazia ali uma espécie de teatro, de teatralização da máquina, né? Então, essa mãe leva o filho até a doutor e ela começa, a doutor, em sua prática analítica, ela tem muito disso de mediar a palavra. Então, enquanto ela estava ouvindo o que a mãe estava dizendo, ela estava também falando isso para o menino que entrou numa psicose. Era uma psicose muito difícil. E ela dizia assim, olha, ainda que ele nem escutasse, não me desse atenção nenhuma enquanto eu estava falando com ele, né? Enquanto eu estava mediando a palavra que a mãe dele estava dizendo para ele, a mãe falava para a doutor e a doutor ouvia aquilo e mediava a palavra para o menino. Então ela falava assim, mesmo que ele nem me escutasse, eu estava me dirigindo a ele como um sujeito, porque o sujeito estava ali. O sujeito habitava naquela criança. Então, no momento em que eu falo com ela, eu não me direciono ao corpo dela simplesmente, ou à pessoa dela. Eu me direciono ao sujeito. Eu falo, a palavra endereçada, a palavra do analista é endereçada ao sujeito. Então, crendo que essa criança estava inserida na linguagem, ela falava com esse menino. Ela não deixava de falar em nenhum momento com ele. E foi através desse trabalho de escutar, né, o que tinha acontecido, de que não havia um outro da mãe aí, um terceiro nessa relação. Foi falando disso, falando de todas as sensações que o menino teve, que ele pôde então sair da sua psicose, né? Ele pôde realmente melhorar e voltar para a escola, né? E sair da sua psicose. Então, foi ouvido, não foi assim grandes coisas que a doutor fez para ajudar esse menino, né? Foi justamente através dessa compreensão do que aconteceu no cotidiano. Por isso que o nome da live de hoje, do encontro de hoje é François Doutor como uma psicanalista dos problemas cotidianos. E talvez seja isso que a gente deixa muitas vezes de fazer. A gente está querendo ouvir demais, a gente está querendo pensar causas e consequências ali, e a gente deixa de escutar o cotidiano, deixa de escutar aquilo que era trivial. A doutor compreende a análise com crianças muito próxima com os pais. Se a gente tira rápido demais esses pais da análise da criança, a gente perde muita coisa aí. E ela dizia, olha, você vai conseguir, de certa forma, com que a criança lá na frente assuma seu desejo? É possível. Contudo, se esses pais estiverem também ali, e há um momento onde a criança coloca esses pais para fora da sala, né? Da sala do atendimento, do tratamento deles, da criança, né? Se você colocar eles para fora demais, você perde. Então é necessário que eles fiquem um tempo, porque no fim das contas, gente, também acontece ainda hoje os filhos enquanto primeiros terapeutas dos pais, né? A fantasia dos pais, pais que precisam ser renarcisados, e os filhos estão ali, né, com os seus sintomas que muitas vezes dizem respeito a esses pais, à infância desses pais, ou à infância dos avós. Ela pensa também que é necessário trabalhar, né, ouvir os familiares, o que esses familiares têm a dizer a respeito dessa criança. E também, não só disso, o sintoma pode ser também da própria criança, ali que não aceita esses pais, que tem dificuldade de gostar deles, de entender-se como filha desses pais, que gostaria de ser filha do vizinho, enfim. Né? Ela diz assim, a criança ela não é a vítima da história, ela é um sujeito, ela tem desejo. Então vamos escutar essa criança nesse lugar, na fantasia dos pais, no desejo dos pais, mas também como uma criança que deseja, uma criança que tem os seus próprios problemas, né? Uma criança que é um sujeito linguageiro e é desejante. Tá? A Fabiana diz assim, isso, Luiz, às vezes a escuta da criança precisa ser mais livre, sem nos preocuparmos com a justificativa
da teoria, né? E muitas vezes a gente está assim, eu passei muito por isso, né? De ficar, nossa, mas em qual parte da teoria eu vou conseguir encaixar esse caso, né? Em qual parte da teoria vai haver um ponto-chave que vai me ajudar nesse caso específico. E acho que nessa situação, gente, né, o conselho que a doutora dava era o seguinte, ela falava muito disso. As crianças me ensinaram tudo. No momento em que ela diz as crianças me ensinaram tudo, ela está falando aí da médica que ela era, de toda a vivência que ela teve, mas que ela precisou deixar tudo isso um pouco mais embaixo para ser ensinada pelas crianças. Ela dizia, as crianças me ensinaram tudo e as crianças me ensinaram psicanálise. Sabe? A gente quer, é claro que a gente precisa assim pegar os livros, ler Freud, Lacan, Doutor, Klein, enfim, a gente precisa ler esses analistas, né? Mas acima de tudo a gente nós precisamos estarmos abertos a ouvir o que a criança tem a dizer, ao que ela tem a nos ensinar. Porque aquele caso é específico, ele não está descrito em nenhum livro. Talvez esteja descrito em um artigo futuramente, porque você vai escrever sobre o caso. Mas aquele caso, aquela pessoa, aquele sujeito que te procura, a história dele, a vida dele não está descrita em nenhum canto. Você vai precisar aprender com ele. Né? E a gente precisa um pouquinho de humildade para viver isso, né? De saber que são as crianças que nos ensinam. Então, um último conselho para nós finalizarmos a live de hoje, o encontro de hoje, a doutora dizia o seguinte, se vocês quiserem aprender mais com as crianças, com as famílias, com os bebês, sentem numa praça, né? Gente, quando isso for possível, sem Covid aí, quando isso a gente conseguir ir para a praça sem tanto medo, ou enfim, vai de máscara, ela vai com seu álcool em gel, ela dizia assim, vai para a praça, pega o seu jornalzinho e fica assim, ó, observando ali como se não estivesse observando diretamente, né, e tendo a ética já, observa as crianças, observa os familiares, observa os bebês, como que eles se comunicam, o que eles dizem, né, como as crianças de hoje brincam. Na minha prática na faculdade, na prática clínica na faculdade, eu comecei a questionar muito sobre isso. Poxa, mas as crianças de hoje já não brincam? As crianças de hoje já não desenham? Sendo que eu estava pensando as crianças de hoje a respeito da criança que eu fui. Então estava deixando ali de compreender como as crianças se manifestam agora e como aquela criança queria brincar ou se manifestar naquela situação, né? Há sim um conceito hoje em dia, né, como a Regine Prática, uma psicanalista francesa, ela fala das crianças que não brincam, das crianças que não têm recurso simbólico para brincar, mas às vezes a gente precisa, como eu estava falando, né, ouvir a criança como ela chega agora, e não a partir da nossa infância, não a partir dessa teoria, tá? Então ela falava isso, olha, observa ali a criança, observa a família, e isso vai nos ajudar a sermos analistas, né? A sermos psicanalistas, que a gente vai estar primeiramente nessa observação. Para que a gente possa escutar, a gente primeiro precisa silenciar, e a observação nos ensina sobre o silêncio, tá? Então, gente, eu queria agradecer a vocês, a presença de todos vocês aqui. Tem o pessoal aí do grupo de estudo, tanto do Tudo da Linguagem quanto do Seminário de Psicanálise. Tem uma galera aqui. Obrigado, pessoal, pelo apoio, por estarem aqui. Obrigado também a quem veio para a live ontem. E amanhã nós teremos o terceiro e último encontro desses encontros com o doutor, tá? Também às 19 horas. E o tema do encontro será Doutor, ainda hoje, né? Vou falar ali um pouquinho sobre esse sumiço aí que aconteceu da teoria da doutor aqui no Brasil. Ninguém conhece a doutor, o que é isso? De que forma que ela é necessária ainda hoje? Ela ainda é necessária à nossa prática enquanto analistas hoje? Amanhã nós falaremos sobre isso, né? Doutor, ainda hoje, será que essa senhora, né, que morreu aos 80 anos, em 1988, ela ainda tem algo a dizer
essa senhora que parece aí que tinha umas teorias meio estranhas, o que é que ela ainda pode nos ajudar? E eu acho que é como a Selma está dizendo aqui, doutor sempre, né? Então vamos sim conhecer essa grande analista, que eu acho que ela vai nos ajudar muito com a nossa prática. Então, obrigado a Selma que está aqui presente, Vanina, o Marco, Lia, que aqui também está presente, Lia Batista, a Andréia. Obrigado, gente. Obrigado pela presença e bom sábado para vocês, né? Amanhã nos encontramos às 19 horas, tá bom? Um abraço e divulguem a live.